Paz, eu queria partilhar com vocês algo que o Espírito Santo, ele falou ao meu coração e vai de encontro àquilo, aos dias que nós estamos vivendo hoje em dia, aos dias que nós estamos vivendo. E então essa palavra, ela está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 ao 26. Fala sobre a tempestade que Jesus acalmou. A tempestade que Jesus acalma. Eu vou lendo devagarinho. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Refere-se a Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Pai, Deus, neste momento, Deus, eu entrego, Deus, nas tuas mãos, Deus, a tua palavra, Senhor. Deus, aquilo, Pai, que o Senhor falou ao meu coração, Deus, aquilo que foi revelado, Deus, pelo teu Espírito Santo, Deus, eu quero, Senhor, partilhar para os meus amigos, para os meus conhecidos, para os meus irmãos, para todos aqueles, Pai, que vão estar vendo, Senhor, estão vendo este vídeo, Deus. Rodas, tua palavra diz de graça recebeste, de graça dás. Deus, toma nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor venha realmente falar, partilhar, Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Deus. Que o Senhor venha, assim, Deus, usar a minha vida, Pai, como canal de bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos Jesus, ele entrou no barco. Ou seja, nós vemos aqui nesta passagem que Jesus entrou no barco com os seus discípulos. E então o mar, ele devia estar calmo. Mas no versículo 24 nos diz que no mar se levantou uma grande tempestade, onde as ondas cobriam o barco. E Jesus, ele tinha adormecido. Jesus adormeceu. Jesus estava no barco, mas ele tinha adormecido. Então, sabe o que significa? Sabe o que é isto? É quando, na nossa vida, nós sabemos que no nosso barco está Jesus. Sabemos que da nossa vida está Jesus. Sabemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. É Ele que está comandando as nossas vidas. Mas Jesus, ele está calado. Jesus, ele está em secreto. Diante das circunstâncias, diante dos problemas. E Jesus não fala connosco. Então, Jesus, ele está vendo. Mas Jesus não se manifesta, Jesus não se revela. Diante das circunstâncias, diante dos problemas. Então, Jesus está vendo, mas não se revela, não se manifesta. Então, ele está permitindo. Então, ele está permitindo. Ele está no comando. Mas nós não conseguimos discernir isso. Nós não conseguimos discernir isso por causa das circunstâncias, por causa dos problemas. Então, nós começamos a fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Nós começamos a clamar a Ele. Nós começamos a gritar por Jesus, chamando por Ele, pedindo socorro, pedindo ajuda, dizendo que nós vamos perecer, que nós vamos morrer, que nós não vamos aguentar, que não tem mais jeito. Então nós precisamos que Deus nos salve, que Jesus nos salve. Então é nessa hora que Jesus nos responde: Ei, por que temes? Por que tens medo? Como é pequena a vossa fé? Como é pequena a tua fé?
Então é nessa hora que Jesus se levanta e Ele acalma o vento e o mar. Ele acaba por resolver o problema. Ele acaba por resolver o nosso problema. Então, Ele acaba por resolver a tribulação. Aquilo que parecia o teu fim, aquilo que parecia o meu fim, aquilo que parecia o fim dos discípulos, Ele acalma. Ele resolve o problema, Ele resolve o obstáculo. Apenas era uma pedra do nosso caminho, apenas era um obstáculo. Nada comparado com o que é a glória de Deus. Pois o problema do desespero é muitas das vezes a nossa fé, a nossa pouca fé, a nossa pouca confiança em Deus. Mas Ele age e tudo passa. O dia mau vira dia bom, a tristeza vira alegria, a maldição vira bênção e o choro vira felicidade. Então, eu quero te dizer neste vídeo para não deixares de confiar em Jesus. Tudo tem um princípio e tudo tem um fim. Tudo tem o princípio e o fim. Apenas precisas confiar em Jesus. Se Ele está no barco, se Ele está no teu barco, se Ele está no teu barco, Ele permanece no teu barco. Se Ele está na tua vida, Ele permanece na tua vida. Então, não duvides disso, pois Ele é fiel e Ele permanece fiel na tua vida. Na segunda carta aos Timóteos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, Paulo disse assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, não duvides da sua palavra, não duvides da sua fidelidade, não duvides do seu poder, não duvides da sua grandeza, da sua glória. Logo virá a abundância. Logo virá a abundância. Logo virá o dia bom. Diante das circunstâncias, diante das lutas, há sempre algo que nós estamos a aprender. Algo que Deus quer nos ensinar. Então, o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, no versículo 5, no capítulo 3, em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 4, que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então, apenas confia em Deus. Há uma certeza que sairás vencedor ou vencedora dessa situação, desse problema e dessa circunstância. Porque Deus, como nós aprendemos, Deus, Ele permanece fiel. Então, se Ele está no teu barco, Ele permanecerá no teu barco. Ele é fiel. Deus não é homem para que minta. E Deus não é filho do homem para que se arrependa. Então, confia em Deus. Deus te dará a vitória. Guarda esta palavra, que o Espírito Santo, Ele venha realmente falar, que Ele venha realmente despertar e que tu possas realmente confiar em Deus. Neste momento da tua situação, diante das circunstâncias, diante das lutas, lembra-te, Deus é fiel. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.